Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de ler com vocês a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Nós estamos fazendo uma análise, dentro das oportunidades do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, E, embora a gente não vá ler nessa noite esse capítulo, essa parte faz parte da continuação do estudo do capítulo 21 de São Lucas. É o versículo 16 e 17. Amém? Todos encontraram? Amém? Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? O segundo texto que nós vamos ler é em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 52. Que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados. Amém? O tema desse estudo, dessa noite, dessa mensagem dessa noite, é o instrumento de Deus para o arrebatamento da igreja. Esses dois versículos que nós lemos são versículos maravilhosos, Qual cristão, qual servo do Senhor Jesus Cristo que não se alegra, ou que não se sente confortável, ou a sua esperança renovada quando faz essa leitura desses dois versículos? Ambos os textos trazem assuntos e temas comuns, mas são perceptíveis a quem quer que leia. Todo mundo que lê vai perceber que nesses dois versículos nós vamos encontrar algumas palavras que se repetem, como trombeta, vai se repetir, ressuscitarão, arrebatados, e por último o adjetivo morto ou o verbo morreram. Uma curiosidade sobre o termo arrebatados, utilizado pelo apóstolo Paulo, é que apenas no Novo Testamento essa palavra se repete por no mínimo 22 vezes. É claro e evidente que essa palavra arrebatados, o arrebatamento, ela não vai estar atrelado ao assunto que nós propomos falar nessa noite, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas o mais importante de tudo isso é que o arrebatamento que vai acontecer, essa palavra arrebatamento na Bíblia, ela é e será a maior marca dos fatos que ocorrerá dentre todos os séculos, dentre toda a história da humanidade nesta terra. Porque no dia que a igreja for arrebatada, para nós que estaremos com Cristo, será um momento, algo assim muito glorioso. Mas para muitos que ficarem, vai ser um momento de muita tristeza.
esse fato do arrebatamento, ele tem dois marcos. Por quê? Porque quando ocorrer o arrebatamento da igreja, nós estamos falando de duas situações distintas. Primeiro, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Embora estejamos analisando o capítulo 21 de São Lucas, né, da qual nós falamos aqui, onde nós abordamos o versículo 1 até o versículo 11, não sei se os irmãos vão lembrar, onde nós falamos sobre a oferta da viúva pobre, sobre a profecia de Jesus a respeito da destruição do templo, e depois o versículo 21 ao 24, onde vai dizer sobre o cumprimento desta profecia. Ainda nós não finalizamos sobre o assunto do arrebatamento. Vimos também, eu estou fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que nós já falamos, vimos que o contexto em que a igreja de Cristo está inserida antes do arrebatamento da igreja nós cremos que nós estamos vivendo os últimos dias, então e será dias de engano, de mentiras, de rebeliões, depravação moral, ética e religiosa. E nessas características mundial, os santos em Cristo, que somos nós, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, devemos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo, sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Sendo assim, existe a necessidade de nós estarmos diariamente revestidos pelo poder de Deus. Nós também testemunhamos que os cumprimentos das palavras proféticas de Jesus, referente ao nosso encontro com os nossos irmãos que partiram em Cristo, nas nuvens com o Senhor, estão praticamente 99% cumpridas. As guerras, as rebeliões, as fomes, os terremotos, as epidemias, as pandemias da qual nós vivemos há 2 anos atrás, e também até os sinais nos céus estão visíveis aos nossos olhos, como os meteoros e os meteoritos que estão caindo sobre os diversos lugares da Terra. É simples, é só você buscar lá no Google, meteoros que estão caindo na Terra, você vai ver em diversos lugares isso acontecendo. E é evidente, gente, há um sinal. Deus está nos dando um sinal de que Jesus Cristo está voltando. Na infinita misericórdia de Deus, Ele está nos lembrando que devemos andar de modo digno da nossa vocação. E também nos dando sinais a toda a humanidade de que é hora de se arrepender dos pecados antes que algo muito grave, ou melhor, algo gravíssimo aconteça. É como nós falamos, no dia do arrebatamento da igreja, vai ser um dia glorioso para nós. E todo mundo que tem essa esperança, diz a palavra de Deus, purifica-se. Eu tenho essa esperança, então eu quero estar mais perto de Cristo. Eu quero estar em comunhão com Cristo. Porém, para quem ficar, vai ser só lamento. Atentando, então, para o primeiro texto que nós lemos, e aí a gente vai entrar aqui no texto que nós lemos, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17. Penso que seja interessante nós mencionarmos o versículo 15, se você estiver com sua Bíblia aberta e puder acompanhar comigo. Nós vamos perceber uma informação muito importante sobre quem ordenou o apóstolo Paulo a escrever estas palavras. O versículo 15, ele vai dizer assim: dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Qual que é a informação importante desse versículo, Jonas? É a primeira parte. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. É o nosso Senhor Jesus quem está nos dizendo, quem inspirou o apóstolo Paulo a dizer: olha, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E é o nosso Senhor quem nos diz. Essa palavra Senhor, que é o Curios, é o nosso dono. É o nosso dono quem está falando. É o nosso dono quem inspirou o apóstolo Paulo para escrever uma igreja, e essa mesma carta, ela serve para nós, que estamos vivendo no século 21, é o nosso Senhor quem está dizendo, e Curios significa o Senhor que tem absolutamente todos os direitos de propriedade. Ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo, nos tornamos povo de Deus, nos tornamos sua nação, sua propriedade exclusiva. E por esse motivo, o Espírito Santo de Deus deixou registrado na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e versículo 9, a seguinte mensagem: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos concluir que o próprio Senhor Jesus é quem deu estas ordens ao apóstolo Paulo para nos comunicar sobre como será o nosso encontro com o Senhor e de como seremos poupados da ira vindoura de Deus sobre esta terra. Outro dado importantíssimo do versículo 15 que nós lemos, é que nós, os que estamos vivos, não encontraremos o Senhor nas nuvens, antes dos nossos irmãos que já dormem no Senhor. Já no versículo 16, nós iniciamos com: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. O tema dessa mensagem é o instrumento de Deus para o arrebatamento da igreja. E esse versículo ele começa com algo muito importante para nós. Ele vai dizer que este mesmo Senhor descerá do céu. Então nós vamos entender o seguinte: se este mesmo Senhor descerá do céu, é porque Ele subiu para os céus. E a Bíblia nos relata esse exato momento em que o nosso Senhor Jesus teve a sua ascensão, quando o nosso Senhor Jesus subiu às regiões celestiais. E este registro, ele está no livro de Atos, capítulo 4, ou melhor, no capítulo 1, do versículo 4 ao 11. E resumidamente eu vou ler aqui para os irmãos. Vai dizer assim essa passagem: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, os discípulos enquanto Jesus comia com eles, que é os discípulos, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse anteriormente. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma daquelas pessoas que estavam com eles ousou perguntar a Jesus: Senhor, será este o momento em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
podemos perceber aqui, irmãos, que aquele grupo de irmãos, nossos irmãos, que estavam naquele momento, eles não entenderam direito o que Jesus quis dizer sobre o batismo do Espírito Santo. No entendimento deles, a descida do Espírito Santo resultaria na libertação de Israel do poder de Roma ou de qualquer outro inimigo daquela nação. Porém, a resposta de Jesus foi linda, foi maravilhosa, porque ele fala assim: olha, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Jesus foi pontual na sua resposta. Só que Jesus, ele não deixa a pergunta vazia, ele fala assim: ó, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em todas as partes, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes desta terra. E aí está o segredo, porque enquanto Jesus terminava de dizer isso, os discípulos começaram a ver a Jesus a tirar os pés do chão e a ser elevado às alturas celestiais. E quando ele chegou lá nos céus, a Bíblia vai falar que uma nuvem o recebeu, ocultando Jesus da visão dos discípulos. Consegue imaginar Jesus ascendendo aos céus e os discípulos vendo ele entrando? Só que aí teve um probleminha. Os discípulos, pode ser que alguns choravam, ou de alegria, né, lógico. Outros ficavam com seus olhos mais fixos, secos, sem se emocionar. Só que a Bíblia fala que todos eles ficaram com os olhos fitos nos céus. Até que apareceram 2 homens vestidos de branco e os encorajaram em dizer: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como vocês ouviram subir. Essa é a nossa esperança. E eu quero, nesta noite, eu não costumo fazer isso, mas eu gostaria de tomar a liberdade de fazer uma conjectura aqui de como possivelmente possa ter sido essa entrada de Jesus nos céus, após a nuvem o encobrir da vista dos discípulos. Quando Jesus entra na glória, ele foi recebido com extrema honraria. No Salmo 24, do versículo 7 ao 10, vai nos dizer que, no versículo 7 vai dizer assim, ó, que lá no céu ouviu-se a seguinte frase: abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Do outro lado, uma outra voz surge dizendo: e quem é o Rei da Glória? A resposta vem em seguida: o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. E aí o salmista, ele continua a dizer: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. E a pergunta retorna: quem é o Rei da Glória? A resposta vem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. E depois de ter realizado, aí Hebreus vai dizer, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. Esse mesmo Senhor que foi recebido por uma nuvem e adentrou os céus, em grandioso estilo, cheio de glória e de majestade, este mesmo Jesus voltará.
E voltando de novo para o versículo 16, eu queria citar aqui duas versões que possivelmente vai nos dar uma clareza a respeito desse versículo. Há uma versão que vai dizer assim, ó, o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus. Há uma outra versão que vai dizer assim, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. A gente já pode perceber que no céu tem ordem. No céu não é nada bagunçado. Né? Deu na teia, aí um quer fazer o que quer. Não, no céu tem organização, no céu tem ordem. As ações têm coordenação, porque o Senhor voltará para nos buscar no dia em que for liberado o comando pela voz do arcanjo. E em seguida, o instrumento de Deus para o arrebatamento será tocado nos céus, e todos aqueles que estiverem em Cristo, os que são verdadeiramente nascidos de novos, encontrarão o Senhor. Nesse dia, o Senhor Deus, Ele não vai confundir quem é e quem não é. Hoje em dia nós vivemos um período meio estranho, onde todo mundo é cristão. Não, eu creio em Deus. Não, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja, mas você é de Cristo, você faz parte da igreja. Não, eu vou mais ou menos. No dia não vai ter isso. No dia em que essa trombeta tocar, quem estiver em Cristo vai desaparecer nessa terra. Eu posso ter jeito de crente, aparência de crente, posso andar com uma Bíblia debaixo do braço, posso ter um modelo, o estilo de um crente do século 21, mas isso não me define como igreja do Senhor. Jesus virá buscar aqueles que estão em Cristo, quem estão nele. Então a lógica é o seguinte: bem, se eu não estou em Cristo, preciso correr e dizer: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me lava com teu sangue carmesim. Porque naquele dia, só quem vai ter a marca do sangue de Jesus poderá ver o Senhor. Então volte para Cristo. Volte enquanto há tempo. Porque no céu não tem purgatório. Ô Senhor, dentro da imaginação humana, Senhor, me perdoa, eu nem sabia. Ô meu filho, eu te dei tanto tempo lá na terra. Quantas
quantas vezes já falei com você? Mas há uma necessidade de deixarmos uma coisa bem clara aqui. A trombeta de Deus será tocada apenas uma única vez. E ela terá duas funções para esse dia. A primeira, quando um servo do Senhor morre, ou no dia que nós morrermos, se Jesus não voltar antes, imediatamente a sua alma e o seu espírito vão estar com o Senhor Jesus. Amém? Mas o seu corpo vai ser sepultado, ele vai voltar para o pó. Porém, no dia em que a trombeta de Deus tocar, Deus irá substituir o corpo físico, aquele corpo que está sepultado, cadavérico, por um corpo glorificado, unido com a alma e o espírito. Pode acreditar que a alma e o espírito de cada pessoa que morreu no Senhor descerá com o Senhor até a terra para se ligarem a um corpo glorificado. E assim como o Senhor é, nós seremos também. E há um versículo na primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 2 ao 3, que vai dizer assim: amados, agora que somos filhos de Deus, amados, agora que somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Outro texto também que nos garante esta bênção em Deus, que é em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 39 ao 52. Eu vou ler, amém, irmãos? Que diz assim: da mesma forma, Paulo está dizendo, então eu peguei na metade, então está dizendo assim, da mesma forma, há diferentes tipos de carnes, um tipo para seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outros para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro, e até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará com corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural e depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como um homem terreno. E os que são do céu são como o homem celestial.
Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem espiritual. Estou dizendo, irmãos, Paulo descrevendo para a igreja, que o nosso corpo físico, esse corpo aqui não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão a fim de viver para todo sempre. Então nós não precisamos ter medo da morte. Nós só precisamos continuar a confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a trombeta tocar, os mortos vão ressuscitar. Vão ressuscitar. A segunda função, eu coloquei função, irmãos, mas a segunda função da trombeta de Deus será nos arrebatar para os céus. Se a trombeta de Deus tocar nesse exato momento, os mortos vão ressuscitar e nós seremos arrebatados. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão a fim de viver para sempre e nós seremos arrebatados, diz as Escrituras do Senhor. E a bênção não para por aí, já que o versículo 54, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. E aí, nós podemos ler este versículo, o próximo versículo, com fé. Porque o apóstolo Paulo escreve assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele termina o versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E aqui eu termino esta mensagem dizendo, esse versículo: sejam fortes, sejam firmes, porque o Senhor já está à porta para nos buscar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.